ponto que nós vamos trabalhar agora, ele se relaciona ao incumprimento das obrigações, portanto, ao inadimplemento. Inadimplemento, como o próprio nome sugere e como está precedido do prefixo in, que é um prefixo de negação, significa o não cumprimento, o incumprimento da obrigação por parte do devedor ou quem por ele deveria cumprir. Significa dizer que não houve a satisfação do nosso credor como ele estava esperando nessa relação jurídica obrigacional. Lembrando que esse credor será satisfeito quando o devedor, né, que se obrigou, cumprir essa prestação, que pode ser de dar, fazer, não fazer e restituir, quando ele cumpri-la no tempo, no lugar e do modo pactuado. Então, quando ele observa isso, ele está cumprindo corretamente a obrigação, e ao contrário, quando ele descumpre um desses requisitos, há uma situação de inadimplemento. Quando nós tratamos do inadimplemento, a primeira questão que nós devemos verificar é se é um inadimplemento total e absoluto. Portanto, a prestação não foi cumprida e ela não interessa mais ao credor, o credor não tem mais interesse de receber esta prestação, então é uma situação de inadimplemento total e absoluto. Ou se nós estamos diante de uma situação de inadimplemento que é relativo, ele não cumpriu ainda, mas a prestação existe e o credor tem interesse em recebê-la, ainda que o devedor não tenha cumprido. Ele está atrasado, ele não respondeu, não respeitou a questão do tempo necessário para o cumprimento da obrigação, mas o credor ainda tem interesse. Então se diz que é um inadimplemento relativo. Alguns autores dizem que é parcial, porque a prestação ainda interessa ao credor. Diante dessa situação, nós sempre vamos, de inadimplemento, nós sempre vamos verificar o interesse do credor, porque é possível que com o atraso no cumprimento da obrigação, o credor, no momento que não for respeitado o tempo previsto, o credor perca o interesse naquela prestação. E se a prestação se tornar inútil ao credor pelo decurso do tempo, sem o seu cumprimento, ele pode rejeitá-la, ele pode não querer receber a prestação, por fim ao contrato, nós teremos uma situação de resolução contratual pelo inadimplemento do contrato e ele recusa então a prestação, busca a devolução dos valores, se ele já pagou, ele busca a devolução desses valores e ainda poderá ou não buscar perdas e danos, a depender de como foi ou o que gerou o inadimplemento dessa obrigação. Porque, além de nós sabermos se ela é total ou absoluta, ou se é uma simples situação de mora, que é o que nós temos aqui, no segundo caso, nós temos ainda que verificar uma outra situação. Este inadimplemento, aí é uma pergunta que nós elaboramos lá nos primeiros dias de aula, quando estávamos trabalhando com as obrigações de dar, que não tinham sido cumpridas, e a pergunta sempre era, o inadimplemento foi com culpa do devedor, que ele foi negligente com a prestação, ou com o agendamento do cumprimento dessa obrigação, por exemplo, se foi uma obrigação de fazer, imprudente, que é a pessoa sem cuidado, né? Ou ele foi imperito, ele não tinha a perícia necessária para realizar aquela atividade. É muito comum no caso dos construtores, é muito comum no caso das prestações de serviço que exigem uma qualificação do prestador de serviços na área
da saúde se discute muito isso na área da construção, em que se discute se ele tinha perícia ou não para realizar aquela atividade. E aí, quando se constata que ele não tinha essa perícia, ele pode ser, então, responsabilizado pelo cumprimento inadequado, pelo mau cumprimento, pela insatisfação desse credor. Então, diante do inadimplemento, essa é a primeira coisa que nós temos que nos perguntar. O tipo de inadimplemento, que espécie que nós temos, e depois nós temos que verificar se ela é com culpa ou se ela é sem culpa. Sem culpa são aquelas situações de caso fortuito ou de força maior. São aquelas situações que estão previstas no artigo 393, nas quais o devedor não participou, ele não teve controle e os efeitos ele não pôde impedir. Aqui podem ser efeitos climáticos, chuvas, tempestades, deslizamentos de terra, quedas de barreiras, quedas de estradas, quedas de pontes, tsunami, o evento climático que for, com as suas consequências, que não se pode impedi-las, ainda que nós tenhamos previsibilidade por satélites, por tecnologias, nós não podemos impedir a realização dos seus efeitos, né? E esses efeitos vão atingir as obrigações que já estavam pactuadas. Então, se não houve participação do devedor, em regra, nós não vamos ter esse devedor suportando, como regra geral, indenizações, tendo que indenizar o seu credor, já que ele não deu causa àquele inadimplemento, né? É possível que nós tenhamos duas situações aqui, que nós temos que lembrar, mesmo na situação de caso fortuito ou força maior, tem duas situações que nós temos que ficar atentos. A primeira delas é quando as partes previram no contrato expressamente que o devedor se responsabilizaria indenizando todas as consequências negativas sofridas pelo credor, ainda que provenientes de caso fortuito ou força maior. E aí nós temos, por exemplo, uma cláusula contratual ampliando a responsabilidade do devedor. Aí ele teria que indenizar, mesmo o descumprimento sendo decorrente de caso fortuito ou força maior. A segunda situação, né, em que isso pode se dar é quando advém a situação de caso fortuito ou força maior, ele já está em mora. Né? E aí, pelo artigo 399, o devedor em mora, ele responde, ainda que a perda do bem se dê, ou da prestação, ou a inutilidade da prestação, foi gerada em virtude de caso fortuito ou força maior. Mas ele já estava em mora, pelo 399, nesse momento, e por isso, então, que ele não afasta o dever de indenizar. Por isso que nós temos que sempre, no direito das obrigações, cuidar as datas, o que foi pactuado no contrato, para que a gente possa, então, a partir daí, avaliar direitinho, diante de um possível incumprimento, se esse devedor terá que responder ao seu credor com perdas e danos ou não. Então, se foi, em regra, sem culpa, sem dever de indenizar as perdas e danos, exceto nessas duas situações que já são conhecidas e mencionadas desde o início do semestre, então, nesses dois casos, do 393, quando ele previu no contrato expressamente que se responsabilizaria pelas perdas e danos, e no caso do 399, que quando adveio a situação de caso fortuito ou força maior, ele já estava em mora, nesses dois casos ele responde. Nas outras situações, não. Muito bem. Então, agora nós vamos ver quais são as consequências, né, que nós temos em caso de inadimplemento total, absoluto, e no caso de mora. E como isso vai ser tratado. Né? Nós sabemos que, havendo culpa, em regra, perdas e danos. As perdas e danos vão cumprir uma finalidade de compensar, reparar o patrimônio do credor diante do incumprimento. Então, como regra, nessas perdas e danos, nós vamos ter a recomposição dos danos patrimoniais, o que vai envolver o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente, aquilo que ele perdeu, prejuízo direto e imediato que ele teve diante daquele incumprimento. O lucro cessante, o que ele deixou de ganhar. Essa definição, ela está no artigo 402, e é importante a gente destacar dois outros elementos.
não vai, em regra, não vai alterar o valor a ser pago, a recomposição dessas perdas e danos não vai ser alterada em virtude, por exemplo, de dolo do devedor. O devedor não cumpriu porque não quis cumprir. Voluntariamente ele não quis cumprir. Em regra, isso não altera os valores que ele tem que pagar, porque a recomposição vai ser verificada de forma objetiva, avaliando se o dano emergente e o lucro cessante. É possível que nós tenhamos, e em algumas situações contratuais nós vamos ter, danos morais. Nós temos que tomar um certo cuidado, porque no caso das obrigações contratuais, que elas são derivadas do contrato, não é muito comum o Poder Judiciário conceder danos morais. Muitas situações são postuladas, mas não é muito comum que seja concedido, porque tem toda uma ideia de não banalizar o dano moral, de não trazer uma situação de... É uma expressão que eu não gosto, não concordo, mas que se vê tanto sendo utilizada por palestrantes, como nos livros, de se evitar uma indústria do dano moral. Mesmo com essa certa resistência que o Poder Judiciário apresenta, em muitas situações obrigacionais nós vamos ver que o credor insatisfeito pede também, postula também ao lado dos danos patrimoniais e dos danos patrimoniais, dano emergente e lucro cessante, ele postula também os danos morais e obtém. Especialmente quando o descumprimento por parte do devedor causou um constrangimento público a esse credor. É a situação do credor da obrigação de fazer, que contratou aquele que vai fazer a alimentação da sua festa de casamento ou de formatura, e esse devedor não cumpriu a prestação, ou cumpriu de forma inadequada, insuficiente, ou com problemas nessa prestação, e isso leva esse credor a sofrer uma vergonha, um constrangimento público. Ou então, quando é uma situação que ele teve muita expectativa e essa expectativa é frustrada. A situação, por exemplo, do credor que contrata os serviços de um costureiro, de um estilista para fazer uma roupa para uma ocasião especial e essa roupa não é entregue a tempo. A decoração da festa que não é feita porque o devedor agenda mal, agenda equivocadamente a data que tem que prestar o serviço, realizar a decoração e assim por diante. Então, em algumas situações que são mais especiais, em que esse credor ele não tem um mero dissabor com o descumprimento, ele sofre um constrangimento ou uma frustração maior, porque é uma data muito especial na vida dele. Então, nesses casos, o Poder Judiciário tem, sim, concedido a possibilidade de reparação de danos morais. Postular, o autor, que é credor, vai postular. A questão é, nem sempre ele vai receber. Então, a gente precisa sempre acompanhar os casos em que a jurisprudência está concedendo, para a gente ter um parâmetro na hora de fazer o pedido. Então, nós vamos voltar aqui e verificar quais as situações que nós vamos ter na situação de inadimplemento absoluto e na situação de inadimplemento relativo ou parcial, que é o caso da mora. No inadimplemento, então, absoluto, o credor, ou ele não tem como receber, porque a prestação não existe mais, o devedor perdeu essa prestação, ou ainda essa prestação não interessa mais ao credor. E aqui nós temos que observar, no caso do descumprimento total ou absoluto, nós temos que cuidar sempre o artigo 395, no seu parágrafo único, porque ele estabelece que compete ao credor. Portanto, é uma situação que nós temos que analisar o interesse do credor para ver se o credor ainda se mantém interessado em receber a prestação. Se por acaso a prestação se tornar inútil a esse credor, é a noiva que não quer mais receber o vestido após a cerimônia. São os formandos que não querem receber as filmagens ou realizar a sessão de fotos depois de passada a colação. A prestação se tornou inútil para esse credor porque não foi cumprida a tempo. Este credor, então, pode, diante disso, buscar a resolução contratual. E vejam, nós estamos tratando aqui não de uma situação como usualmente aparece
né, de rescisão contratual. Não, é uma situação de resolução, porque a resolução ela é gerada pelo inadimplemento do devedor. Então, quando o devedor está inadimplente, isso é uma causa de extinção do contrato pela resolução contratual. E essa resolução contratual vai tentar restabelecer as partes na posição que estavam antes da contratação, ainda indenizando o credor se esse descumprimento foi culposo. Então, nós sempre temos que ver, diante da não satisfação, porque a prestação não existe mais, ou diante da perda do interesse do credor em receber aquela prestação, porque o 395, parágrafo único, lhe faculta essa possibilidade de por fim ao contrato, porque não mantém o interesse na obrigação, já que a prestação não foi cumprida, dele, então, por fim ao contrato, resolução contratual, e o que nós temos que verificar é se vai ser sem perdas e danos, ou se esse credor vai poder, então, postular as perdas e danos cabíveis. Sem perdas e danos, normalmente é porque esse descumprimento se deu em virtude de caso fortuito ou força maior. Ele não pôde ir por uma situação externa à sua vontade, não imputável ao devedor, que o impediu de cumprir. Quais os dois casos em que isso pode gerar o devedor dever de pagar as perdas e danos, recompor os prejuízos? Se ele já estava em mora diante e quando houve a situação de caso fortuito ou força maior, aí ele responde, né? E se ele se obrigou contratualmente a isso, que é o artigo 393, aí ele também responde mesmo ele não tendo dado causa culposa ao incumprimento do contrato. E aí ele vai ter que indenizar. Que indenização será essa? Em regra, então, as verbas previstas no artigo 402, dano emergente, lucro cessante, com a possibilidade de danos morais, dependendo do caso. Recompor, portanto, o patrimônio, aquilo que direta e imediatamente foi causado de prejuízo ao credor, deverá ser recomposto pelo devedor. Nessas duas exceções aqui, porque, em regra, sem culpa, sem perdas e danos. Quando for com culpa, é sinal que ele foi negligente, imprudente e imperito, ou que ele agiu com dolo, e aqui o Código Civil não separa e não agrava o valor da reparação decorrendo do dolo, é independente do dolo, basta a culpa, ele já vai ter que indenizar, e nesse caso ele vai ter que então recompor os prejuízos sofridos pelo credor. E essa recomposição vai envolver então o dano emergente, o lucro cessante, aquilo que direta e imediatamente decorreu, que está no 403, de perda para o patrimônio do credor ou de não entrada de lucros, de não recebimento de lucros para o patrimônio do credor em virtude do inadimplemento. Como ele foi absoluto, não tem como manter o contrato, não tem mais a prestação, ou a prestação não interessa a esse credor. Ele põe fim ao contrato, então. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação que a gente tem que verificar é daí quando ele não cumpriu ainda, mas ele pode cumprir e a obrigação interessa ainda ao credor. Então, nós estaremos diante da situação de mora. Em primeiro lugar, esse inadimplemento a gente diz que ele é relativo, porque ele pode ser cumprido ainda, alguns autores expressam que é parcial. A obrigação não foi cumprida ainda, mas ela pode ser cumprida, interessa ao credor, e se considera, então, em mora o devedor que não cumpre no tempo, no lugar e no modo previsto. A mora está definida, portanto, no artigo 394 do Código Civil. Nós vamos ver na sequência que ela pode ser uma mora do devedor, que é a mais comum, é aquela que nós reconhecemos, e ela pode ser uma mora do credor. Essa é menos comum, nos causa uma certa estranheza, mas ela existe também. E nós vamos ver os desdobramentos e as consequências que ela vai produzir.
Muito bem. A mora do devedor, que é a primeira situação que nós vamos enfrentar, ela vai se dar, portanto, diante do incumprimento, no tempo, no lugar ou no modo, numa dessas situações, e ela é sempre gerada por algo imputável ao devedor. O que significa dizer isso? Significa dizer que se o devedor não agiu com culpa, se ele não teve culpa, ele não está em mora. A mora do devedor, portanto, pressupõe, ela se baseia no conceito de culpa do devedor. Ele não cumpriu porque ele agendou mal, porque ele se perdeu no dia, porque ele errou o local, por ser negligente, por ser descuidado, enfim, ela sempre está ligada à ideia de culpa. Tanto é que se nós formos fazer a leitura do artigo 396, o artigo 396 claramente vai explicitar que se não houver fato imputável ao devedor, não se configura a mora. Então, a mora do devedor trabalha, ela exige, ela pressupõe a ideia de culpa desse devedor. Diferentemente, que nós vamos ver na sequência, a mora do credor. A mora do credor não pressupõe esse conceito. Ela não exige a culpa do credor. Ela se dá independentemente de se analisar a culpa do credor. Mas a do devedor precisa dessa análise para que seja. Agora, sempre se parte da ideia de presumir a culpa dele. Se ele quiser afastar essa mora, ele tem que comprovar uma situação de caso fortuito ou de força maior que o impediu de cumprir. Então, parte do pressuposto de que ele está em mora e de que ele agiu com culpa, e se ele quiser afastá-la, dizendo, por exemplo, não recebi os boletos, o correio está em greve, não consegui cumprir porque aconteceu uma situação de caso fortuito ou força maior, ele terá que fazer essa comprovação. Tá? E essa mora atrai para ele uma série de encargos decorrentes dessa mora. Essa mora do devedor, ela também pode receber algumas nomenclaturas que são um pouquinho diferentes, mas que a gente tem que se manter atento. Ela pode ser chamada de mora solvende, porque vem de solvens e de solver, então ela pode ser chamada de mora solvende, e pode ser chamada também de mora debende, de débito. Tá? São duas formas em que essa mora vai se apresentar. O que nós sabemos dessa mora? Nós sabemos que o devedor em mora, ele arca, né, ele assume todo um risco sobre a coisa que ele tem que indenizar, mesmo que essa coisa se perca em virtude de caso fortuito ou força maior, pelo 399. Uma outra situação que é interessante nós observarmos, ele sofre todas as consequências da mora, que é recompor as perdas e danos, né? E se for obrigação em dinheiro, essa aqui é bem próxima de nós, porque né, é mais familiar. Quando for obrigação em dinheiro, o artigo 404 estabelece que o devedor em mora, então, ele vai pagar o valor corrigido monetariamente segundo os índices oficiais, acrescido de juros de mora, e aqui a gente começa a ter uma primeira consequência nas obrigações em dinheiro, a presença dos juros moratórios, dos juros de mora. Além dessa correção e dos juros de mora, ele vai ter que suportar honorários de advogado, especialmente, né, se houve cobrança, se houve intervenção do profissional, as custas decorrentes dessa cobrança, sem prejuízo do que está expresso no artigo 404 como pena convencional. Essa pena convencional que está mencionada no 404 nada mais é do que a cláusula penal, é um nome técnico, cláusula penal, que está estabelecida, e nós vamos estudá-la, está prevista no artigo 408 e seguintes, e que nós conhecemos por multa, que vem nas nossas faturas, nos nossos boletos, como encargos devidos ou encargos contratados. Então, nesse caso, ele vai ter tudo isso que suportar e vai suportar exatamente porque está previsto na lei. É uma consequência, então, negativa para esse devedor que incorreu em mora.
Lembrando que a mora do devedor pressupõe a culpa desse devedor. Então, no caso do direito civil, sempre que ele descumpre uma obrigação, gera para ele uma responsabilidade. Aqui vai gerar a responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade contratual, porque ela é decorrente do descumprimento do contrato, da obrigação que tem como base o contrato, o ato lícito, enfim, e vai gerar para ele, então, esses deveres de ter que arcar com todas essas verbas que estão previstas no artigo 404. O que nós temos, então? Algo que é interessante a gente observar no que diz respeito a esse devedor também, porque quando a gente trabalha com a ideia dos juros de mora, nós temos que corrigir, e nesse sentido, inclusive, há um enunciado do Conselho da Justiça Federal, corrigir a interpretação, dar uma interpretação que corrija o artigo 405. Pelo artigo 405, os juros são devidos desde a citação. Na verdade, quando nós estivermos diante de obrigações líquidas, o que são obrigações líquidas? São aquelas que eu sei o valor, eu tenho como verificar o valor por um simples cálculo, fazendo atualização monetária e levando a incidência os juros. Nesse caso dessas obrigações líquidas, elas, se tem uma data para o vencimento, elas são devidos os juros de mora desde a data do vencimento. E isso nos remete a algo que nós já tínhamos falado quando nós tratamos do tempo do cumprimento das obrigações, que é o tipo de mora. Porque além de ser uma mora do devedor, nós podemos ter duas situações. Nós podemos estar diante de uma situação de uma obrigação a termo. Obrigação a termo é aquela em que eu tenho uma data futura e certa para o cumprimento. Então, é a fatura do cartão de crédito, é o pagamento do aluguel, do condomínio. Nestas obrigações, desde o advento do termo, se o devedor não pagou, ele está em mora. Esta mora, quando tem uma data para o cumprimento, esta mora se chama mora ex ré, e ela está contemplada no artigo 397, caput, do Código Civil. A previsão do 397, caput, é que nas obrigações positivas e líquidas, positivas porque está configurada, líquida porque eu sei o valor, o devedor está em mora desde o vencimento. Então, nesse caso aqui, não precisaria de nenhuma notificação, de nenhuma interpelação para constituir esse devedor em mora. A gente usa aquela expressão que os autores apresentam, que o dia interpela pelo homem. Significa dizer que ele está em mora desde o vencimento automaticamente. E, portanto, nessas obrigações positivas e líquidas, que ele está em mora automaticamente com o advento do termo, com o advento da data prevista no contrato, não precisaria, portanto, notificar e, portanto, os juros de mora correriam a partir dali. Venceu, no dia seguinte ele está em mora, a partir dali estão fluindo então os juros de mora e não se aplicaria o artigo 405, que diz que os juros de mora vão se contar desde a citação inicial, no processo de cobrança. Enfim, não. Por quê? Porque isso é reservado para as obrigações ilíquidas. Então, nós temos que fazer uma interpretação corrigindo os termos do artigo 405. Entendendo, interpretando, e para isso existe inclusive um enunciado do Conselho da Justiça Federal, que vocês vão encontrar logo no código de vocês, logo abaixo desse artigo 405, fazendo essa interpretação adequada. No que diz respeito às obrigações que não têm data para o cumprimento, elas são mais raras, mas elas existem. Aquela situação que a pessoa vende com uma cadernetinha, que ela vende para pagar no fim do mês, sabe lá que dia, que ela vendeu de uma maneira mais informal, não tomou cuidado de fixar o dia certo para o cumprimento da obrigação. Nesses casos, não se dá a mora se não houver a interpelação desse devedor. Então, nós precisamos aqui interpelar o devedor, constituí-lo em mora, para que daí então nós possamos ter os efeitos dessa mora, que é a fluência de juros de mora, a correção monetária, multa se estava previsto no contrato e todas as outras consequências daí
produzidas. Se não for assim, não será possível, então, cobrar juros de mora sem essa interpelação. Esta mora, ela está contemplada no artigo 397, no seu parágrafo único, e ela recebe uma denominação pela doutrina de mora ex persona. É interessante a gente cuidar essas denominações ex persona, porque por vezes em concursos públicos ou algo, exame da ordem, algo assim, elas aparecem. Então, mesmo que, ou num julgado, estou lendo o julgado e faz menção, né, na ementa a essa mora ex persona. Eu preciso saber isso, ainda que esteja previsto isso no parágrafo único do 397, eu preciso ter essa compreensão. Então, a mora ex persona é aquela em que não houve a fixação de uma data para o cumprimento da obrigação, que eu preciso constituir o meu devedor em mora a partir de um ato jurídico em sentido estrito, reclamativo, que é a interpelação. Eu posso fazer isso tanto por uma carta com aviso de recebimento, expedindo para esse devedor, eu posso fazer uma interpelação no cartório, ou eu posso fazer uma interpelação judicial, que ela tem previsão no artigo 867 do CPC. Então, posso fazer por qualquer uma dessas formas, se eu quiser. Vai depender dos valores também. Normalmente, é feito por aviso de recebimento, se interpela e, a partir daí, se ele não cumprir no prazo fixado, se constitui em mora. Qual seria esse prazo? Vai depender muito da natureza da obrigação a ser cumprida, da prestação a ser cumprida. Normalmente, um prazo razoável, né? 15 dias, 10 dias, 48 horas, não tem um prazo fixado na lei. Vai depender, então, das circunstâncias, onde vai ter que ser cumprida essa obrigação e que tipo de prestação ele tem que desempenhar para satisfazer esse credor. No caso específico das obrigações negativas, o que é uma obrigação negativa? A obrigação negativa é aquela proveniente do ato ilícito, da situação. Vamos fazer uma correção aqui. A gente trabalha com duas situações e eu quero especificá-las porque senão vai incorrer num equívoco. Vamos chamar de obrigação negativa, num primeiro lugar, usando a terminologia do código, as obrigações de não fazer. Então, retificando, não fazer. E temos que ver também as obrigações decorrentes de ilícitos. São duas coisas diferentes. Nas obrigações negativas, então, aquelas decorrentes de não fazer, a pessoa se obrigou a se abster de uma determinada conduta. Não se diz que ele está em mora. Quando ele realiza a conduta que ele se obrigou a se abster, ele revelou a fórmula que ele não podia revelar, ele revelou o segredo profissional, ele construiu a obra onde não podia construir, ele realizou a conduta que ele tinha se obrigado a não realizar. Então, na obrigação negativa, ele descumpre a obrigação, é um caso de descumprimento total da obrigação, desde o momento em que ele realizou o ato que ele se obrigou a se abster. Então, não é uma simples mora, é um inadimplemento absoluto, e ele se dá exatamente no momento em que a pessoa realiza a atividade que tinha se obrigado a se abster. Nas obrigações, agora sim, provenientes de ato ilícito é aquele que está descrito no artigo 186 do Código Civil, é aquele ato contrário ao direito, imputável a alguém, que gera prejuízo e que, portanto, tem que indenizar. Então, nas obrigações provenientes de ato ilícito, nesse caso, desde o momento em que o devedor, autor do ato ilícito, realizou o ato, ali se considera que ele está em mora, ou seja, ali inicia a fluência de juros e tudo mais, né, porque ele se constitui nessa situação no momento em que ele realiza o ato contrário ao direito, que ele não poderia realizar. Então, essa é a questão interessante da gente observar, os desdobramentos que a gente vai ter com relação à situação da mora do devedor, que é a mais comum. E dentre os casos do 394 que geram a mora, descumprimento no tempo, no lugar ou no modo previsto, o mais comum é o desrespeito ao tempo. Ele não cumpre a obrigação
no tempo previsto, ele atrasa. E diante disso, então, ele tem que suportar as consequências dessa mora, que será, na maioria dos casos, indenizar, reparar, né, as perdas e danos, que nas obrigações em dinheiro, essas perdas e danos serão, então, o pagamento do valor acrescido, né, com a correção monetária, acrescido de juros, demora, multa contratual se estava prevista no contrato, se houve intervenção de advogado, honorários de advogado e custas dessa cobrança, né, conforme está estabelecido no artigo 404, que trata, portanto, da questão envolvendo as cobranças em dinheiro nas obrigações em que havia mora por parte do devedor. A mora do credor, por outro lado, ela vai gerar outras consequências e é preciso a gente levar em conta isso. Então, assim como a mora do devedor leva e produz como consequência o dever dele pagar juros, pagar multa, se estava previsto no contrato, quando a nossa mora é do credor, ela vai se chamar mora credendi, pode se chamar também mora accipiendi, porque vem de accipiens, aquele que recebe. E nesse caso vai produzir consequências, né, que estão previstas no artigo 400. Não é dar desconto para o devedor. O fato do credor estar em mora não vai gerar desconto ou diminuição dos valores para o devedor pagar. Não é isso. Mas o credor tem que suportar algumas situações diante da sua mora. Uma delas, se houve gastos por parte do devedor para manter a coisa. Vamos supor que seja uma obrigação de restituir. O credor, dono da coisa, deixa o bem sob os cuidados do devedor para um conserto, né, ou até mesmo lá para um banho, tosa do animalzinho. Esse devedor da prestação de serviços, tem que restituir o bem. Ele estabeleceu uma data para o credor, dono do animalzinho, buscá-lo, e o credor não foi buscar. Nesse caso, esse credor, que está em mora, porque não foi receber o animal na data prevista, ele tem que pagar ao devedor as despesas que o devedor teve com a manutenção da coisa durante o período de mora desse devedor, desse credor. Então, o devedor precisou alimentar o animal, ele terá que pagar. O devedor da restituição do animal precisou mantê-lo numa casinha, num espaço acondicionado, né? Precisou de cuidados, tudo isso deve ser suportado pelo credor. Então, o credor, quando ele está em mora, ele deve indenizar o devedor das despesas que o devedor teve com a manutenção da coisa durante o período da mora do credor. Uma outra consequência, se nós estivermos diante da mora do credor e houver alguma perda do bem, deterioração, alguma situação de perecimento do bem, o credor só vai ter direito de cobrar do devedor se essa situação se deu por dolo do devedor. Vamos supor que deu um destelhamento pela tempestade, molharam os locais onde esses animais estavam e o devedor, quando vai entregar o animal está doente, enfim, sofreu uma série de problemas. O credor não tem direito a ser indenizado. Mesmo que fosse com culpa do devedor. O devedor não colocou num local adequado, deixou posando porque não tinha espaço dentro do seu pet shop, deixou posando do lado de fora, num pátio. E aí o animal morreu porque estava no pátio e houve um alagamento, ou qualquer coisa do tipo, né? Morreu de frio, ou enfim, porque ficou no pátio. Não geraria direito do credor de buscar a reparação, só geraria se houvesse a destruição da coisa, do bem, com dolo do devedor da entrega do bem. Porque como a mora é do credor, o credor assume os riscos que venha a sofrer dessa perda, dessa deterioração, desse problema.
Então, ele só teria direito a ser indenizado se essa perda, essa deterioração, fosse causada por dolo do devedor. E a outra consequência para esse credor aí não se aplica no caso da obrigação de restituir. A melhor forma de entender essa consequência é no caso das obrigações de dar. É o dever do credor de receber a prestação pela mais alta estimativa. Se o preço variou durante a mora do próprio credor, dele receber o produto pela mais alta estimativa, não exigir mais, não exigir reforço nessa prestação. Vamos tentar entender aqui, no caso da obrigação de dar. Vamos imaginar um contrato de compra e venda, no qual o devedor da entrega do bem, o vendedor, vendeu o bem, recebeu o preço. No nosso exemplo, o bem são cereais e o credor ficou de buscar a prestação e não foi buscá-la junto à propriedade do devedor. A mora é do credor, que deveria ir buscar a prestação, e ele não vai. Tempos depois, quando ele vai buscar, houve uma variação no preço dos cereais, os cereais não estão mais no mesmo preço, e ele então imagina que ele poderia pleitear mais cereais, mais sacas, mais quilos de cereais, porque houve uma variação, os cereais estão valendo menos agora. Ele não tem direito a essa variação. Ele não poderá pleitear, ou melhor, poderá pleitear sim, mas ele não vai lograr êxito em pedir mais produtos sob a alegação de que houve uma variação no preço. Ele tem que receber o produto pelo preço que estava no momento em que deveria ser cumprida a obrigação. A variação que houve no período de mora desse credor e, portanto, ele não vai poder postular aumento na prestação. Ele tem que receber pela mais alta estimativa. Essas consequências todas estão no artigo 400. Então, a gente percebe o quê? Que quando a mora é do devedor, como consequência, ele vai ter que pagar, normalmente, juros, correção, multa. A mora do credor é um pouquinho diferente. E, normalmente, a gente imagina que o credor não fica em mora, né? Mas é um tanto frequente, inclusive, nas obrigações de restituir, né? Quando ele recebe, ele deixa o bem para o conserto, ele encomenda um produto e ele tem que retirar, e está estabelecido ali no comprovante que dão para ele, bom para retirada no dia tal, e ele não vai retirar, né? Quando ele não vai retirar, ele está em mora, e a mora desse credor, então, causa consequências jurídicas. As consequências estão no artigo 400, e no 401, tem uma previsão interessante, que é purgar a mora. Né? Quando é que se purga a mora? Essa é uma expressão que tem como sinônimo também, pode aparecer também como emendar a mora. Quando é que se purga a mora? Se purga a mora no caso específico do devedor que entrega a prestação com todas as consequências, juros, enfim, ele se compromete a cumprir com todos aqueles encargos decorrentes da mora. Então, ele está purgando ou emendando a mora. E o credor, por sua vez, ele purga a mora no momento em que ele, então, ele recebe a prestação, paga as despesas que o devedor teve pela manutenção do bem durante aquele período, recebe o bem pela mais alta estimativa e também nas situações em que ele, por acaso, ele tem uma situação em que ele tenha que receber porque o bem se deteriorou e ele tem que receber na condição que o bem estiver, né? Só podendo postular perdas e danos desse devedor se a destruição, a deterioração do bem aconteceu em virtude de dolo, de ação dolosa desse devedor. Do contrário, ele vai ter que receber a coisa como a coisa estiver, porque é uma consequência gravosa para ele, credor, da sua mora. Então, dessa forma, a gente vê dos dois lados que tanto para o devedor, né, quanto para o credor, nós vamos ter situação de consequências diante do incumprimento, né, tanto um dos polos da relação jurídica, que é mais comum no caso do devedor, mas que na situação do credor também nós podemos ter essa situação de mora e que isso vai ter, então, consequências jurídicas que nós temos que observar. E essas consequências jurídicas, então, todas estão previstas a partir do artigo
389 até o artigo, então, 416, quando a gente termina a cláusula penal. Então, visto isso, agora na sequência a gente vai falar sobre os juros, demora, e vai falar sobre a cláusula penal, que é conhecida normalmente pela expressão multa, ou ainda, que aparecem nos boletos, enfim, como encargos contratados. Então, dessa primeira parte do inadimplemento das obrigações, é isso.